Olá, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? A mais um bate-papo, mais uma aula acerca da pedagogia social. E nesse momento a gente está retrabalhando, né, se eu posso dizer assim, a pedagogia social em perspectivas, sobretudo o aspecto teórico, tá? Da formação, do embasamento, de como a pedagogia social ela se dá e algumas formulações teóricas que são importantes para a gente alinhar, tá? Então, por isso que a temática dessa aula de hoje eu coloquei pedagogia social em perspectivas, né? Perspectivas. Quais são as perspectivas de análise de como a gente pode ver nos aspectos de doutrina, nos aspectos de teoria, é, em, em que a pedagogia social ela se insere. Então vamos lá, para a gente seguir em frente. E é muito bom a gente estar juntos, né? Prazer estar com vocês aqui nesse novo momento. Vamos lá. Então, perspectivas. A pedagogia social, ela tem o seu fundamento epistemológico pautado nas ciências da educação. Isso é muito importante a gente pensar. É claro que eu falei diversas vezes antes que a pedagogia social ela vai interagir com outras ciências sociais, antropologia, a própria sociologia, a própria educação, a própria história, a filosofia, olha quanta coisa, né, que a gente pode utilizar nesse processo de engajamento e de formulação de processos didáticos pedagógicos de aplicação dessa pedagogia social. Mas ela em termos epistemológicos, ou seja, em termos de origem da sua base, em termos de origem daquilo que ela pretende e dentro desse arcabouço teórico que ela se fundamenta, por isso, epistemologicamente, ela está articulada, ela está imbricada, ela está ligada à educação, à ciência da educação. Então, ela é considerada uma ciência por possuir campo próprio de atuação e a área própria de conhecimento, a educação social. Olha que interessante, é importante, viu, pessoal, para nós, enquanto profissionais de educação, pesquisadores de educação, enquanto pedagogos, é importante a gente sempre entender o nosso campo de atuação, como a gente trabalha e, sobretudo, quais são as prerrogativas científicas, as nossas prerrogativas em termos de teoria, que nos fornecem ferramentais de trabalho importantes, tá? Por isso que eu coloquei aqui que a pedagogia social é uma ciência por ela mesma. Isso é muito claro, isso é muito importante ficar claro para vocês. Por que ela é ciência? Porque ela tem um campo próprio de atuação e uma área própria do conhecimento que está linkada à educação social. Tá bom? Então, trabalhando aí da questão das perspectivas, essa ação, né, a ação sociopedagógica, é a técnica de trabalho. Tá? Qual é então, a ação, como que é a praxis dessa pedagogia social? Ela trabalha através da sociopedagogia, utilizando-se de quê? De métodos de observação, de descrição, de comparação, de análise e síntese para executá-lo. Então, reparem, pessoal, que é um processo extremamente sistematizado, ou seja, organizado e que pretende um determinado fim. Não é algo solto, não é algo sem nexo, é uma coisa extremamente objetiva, portanto, científica. Ela possui uma metodologia. Qual seja, acabei de dizer para você, as observações, a descrição, a comparação, a análise e a síntese, para depois daí partir à execução. Olha que interessante. Tá vendo? É bastante importante a gente pensar sobre isso,
para que isso fique bastante claro na nossa cabeça de que o pedagogo social, ele é um pesquisador e um cientista em última análise, além de um profissional da educação, além de um professor, claro, mas ele é, em última análise, um cientista social, tá? Num campo muito mais amplo e um cientista da educação. Repara que o objeto, então, da pedagogia social é a educabilidade social do sujeito. Tá? Então, qual é o objeto, né, da ciência da pedagogia social? A educabilidade social do indivíduo, do sujeito. Tá bom? A pedagogia social ela esteve por muito tempo, né, associada ao assistencialismo, só que são coisas distintas. Uma coisa é o assistente social, ele tem outra vertente, tem outra perspectiva, embora, mais uma vez, há interações, há pontos de tangência e pontos que coadunam, né, no sentido de que tem os mesmos objetivos, mas nos dias de hoje, a pedagogia social ela está voltada ao caráter do desenvolvimento social, à formação política dos indivíduos. Então, olha que interessante. É o desenvolvimento social, é o crescimento do agente enquanto ente social, enquanto pessoa componente da sociedade. Tá? E dentro desse processo, a própria formação política. Cuidado, não é formação ideológica. Cuidado com isso, gente. Ideologia, ela é necessária, ela existe, mas eu não posso ser refém da ideologia, senão eu perco a minha essência. E por que eu digo isso? Porque senão a minha visão fica turva, há uma opacidade na minha visão de enxergar a verdade dos fatos. Né? Olha que interessante pensar sobre isso, porque a gente tem vivido tempos, né, de fake news, de verdades fabricadas. Isso é muito importante para a gente conseguir descortinar, sabe, pessoal? Tirar essa crosta ideológica dos aspectos conceituais que a gente tem vivido nos nossos tempos, não só no Brasil. Então, olha só, as instituições socioeducativas, assim chamadas, por desenvolverem atividades de cuidado e de ajuda, que se situam tanto no ambiente da assistência social, claro, eu falei que se tocam, né, como da educação social. Emergem inúmeras experiências, saberes, metodologias em torno de suas praxes. Algo que tem que ficar muito claro, pessoal, para nós, enquanto pedagogos sociais, é que eu preciso do arcabouço ferramental teórico, claro, preciso da questão sistematizada, organizada, da observação, mas eu preciso da prática, colocar em prática, execução daquilo que a gente tem pensado em termos de teoria. Então, a pedagogia social, ela não é assistencialismo, não é. Isso tem que ficar claro também. Mas ela trabalha junto, sobretudo, o desenvolvimento social do indivíduo, do educando, enfim, para que se possa ter pessoas muito mais críticas, muito mais com um cabedal educacional muito maior, etc, etc, etc. Então, assim, o que é importante eu pensar acerca da pedagogia social? Que dentro do âmbito dessa assistência social, o fim dela, o objetivo dela é o quê? Educação social. Tá? O Geraldo Kalimann, que é um educador por excelência, já tem muitos artigos e livros, ele argumenta o seguinte, que as experiências dentro das práticas educativas tendem a ser pesquisadas e sistematizadas, resultando um amplo laboratório para a pedagogia social. Vamos entender isso? As experiências dentro das práticas educativas tendem a ser pesquisadas e sistematizadas. Ou seja, é a partir da praxis, é a partir do evento prático, é a partir da execução de teorias, claro, de novo, tem que estar embasado, que eu consigo obter, é o que ele fala, um laboratório, que eu consigo obter os meus elementos de pesquisa científica estão ali.
Então, olha que interessante. A pedagogia social ela vai estar junto, ela vai estar alinhada, ela vai caminhar junto com os aspectos da pedagogia, da questão prática da educação. Então, assim, é o elemento em sala de aula, por exemplo, num elemento formal de educação, é numa ONG, enfim, numa igreja, onde eu tenha questões que trabalhem, né, o aspecto social daquela comunidade ou de determinada comunidade. Então, isso é importante, gente. O pesquisador social ele vai estar envolvido nesse processo. O laboratório dele está ali, está na prática do dia a dia. Essa pedagogia, então, ela nasceu, né, da urgente necessidade de desenvolver ações organizadas para pessoas em situações sociais adversas, sobretudo pessoas à margem da sociedade, pessoas com dificuldades seríssimas de inserção social, de acesso à educação. Então, olha que interessante. Mas são práticas ou são um conjunto, né, de diretivas, de ações que são organizadas. Não são ações impensadas, muito menos ideológicas, não. Tem um cunho científico, isso que eu quero que a gente fique muito claro. Tem que ter cunho técnico, cunho científico. Ainda mais nessa época de pandemia que as pessoas falam tanto, né? Em termos técnicos, em termos acadêmicos, científicos. A gente tem que estar claro isso, tem que ter pautado sobre isso. Muito além de achismos, de vontades e de desejos. O pedagogo social, ele é alguém acadêmico, ele precisa ser alguém que tenha pautado por trás dele todo o embasamento teórico do que ele está fazendo, ou seja, organizado, sistematizado, com métodos, com pesquisas, enfim. Isso é importante ficar claro, tá bom, gente? Essas ações, elas vão se solidificar, né, nas instituições socioeducativas, claro. Né? O braço prático de todo esse arcabouço teórico seriam essas instituições socioeducativas, com diversas tipologias ou modalidades de atendimento, que formulam programas assistencialistas de ações caritativas, exatamente, né, de caridade, em projetos educativos, aumentando o número de educadores sociais e a crescente demanda de formação específica no ambiente da educação ou educacional social. Ou seja, as demandas são enormes, mas quanto mais eu conscientizar os profissionais de educação e qualificar, não apenas dentro dos ambientes da educação formal, mas da educação não formal também, pessoas com habilidades e qualificações para que se desenvolvam, né, educação social, para que se desenvolvam aspectos pedagógicos voltados para o aspecto social de desenvolvimento de determinado indivíduo ou comunidade. Olha como dentro do aspecto da educação social há um avanço enorme, há sabe, isso precisa ficar muito claro para a gente. Não, de novo, eu preciso estar vinculado, eu preciso estar pautado em determinadas normas, em determinados aspectos científicos, para que aquela minha prática ela ganhe robustez e sabor, tá certo? Em ser executada, em ser feita, para que os resultados sejam alcançados, tá bom? A pedagogia social ela oferece diversas, né, as suas bases metodológicas e teóricas que viabiliza a educação social. De novo, a pedagogia social, gente, ela tem metodologia e ela tem teoria própria vinculada à educação social, que é um ramo enorme dessa coisa chamada educação, tá bom? É um conjunto que é fundamentado, claro, e sistematizado, ou seja, organizado, de práticas educativas não convencionais, olha que legal, realizadas, de preferência, ainda que não exclusivamente, ainda coloquei essas duas coisas para ficar bem claro, de preferência, mas não exclusivamente,
no ambiente de educação não formal. Por quê? Porque é nesse ambiente que a gente rompe o limite da educação formal. Né? Há lugares em que o pedagogo, o educador, ele não consegue chegar. É essa necessidade ou essa pujança, esse desafio a ser vencido, que precisa ficar claro para todo aquele que deseja ingressar na área da pedagogia social. Romper barreiras com qual objetivo? De atingir os menos favorecidos, os que estão a mais da sociedade e num projeto maior de inclusão social e inclusão educacional, sobretudo. Tá bom? Podem tirar o que tirar da gente, pessoal, mas o nosso conhecimento eles não tiram. Então guardem isso na cabeça, tá bom? Então, olha só, a pedagogia social ela tem um arcabouço todo metodológico e teórico. Com qual objetivo? A fim de colocar em prática de que as execuções das práticas pedagógicas sejam atendidas aos objetivos da educação social, tá bom? De novo, o Kalima ele vai destacar também que a educação social ela se constitui em uma dimensão prática de aplicação das técnicas, metodologias, dinâmicas geradas na pedagogia social. De novo, então a pedagogia social ela se reveste de uma série de teorias, de uma série de aspectos metodológicos. Para quê? Para que o fim, né, o objetivo dela, que é a prática, ganhe aquilo que eu disse anteriormente, ganhe robustez e ela possa caminhar com tranquilidade. Mas o objetivo principal da pedagogia social é ela trabalhar a questão prática. Ela não é só teórica. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. O que eu quero que vocês guardem dessa aula é que a pedagogia social ela é extremamente prática, ok? Eu preciso praticar. Agora, praticar aleatoriamente? Não. Por isso que eu também estou colocando a ênfase. Olha, eu preciso ter e trabalhar um conjunto ferramental que está disponível. Disponível onde? Na educação social. Tá bom? Então, o Kalima vai ressaltar que as duas devem caminhar juntas, claro, teoria e prática. Uma se associa à teoria e a outra à prática, sem dúvida, sem dúvida. Tá? Então, a aplicação das técnicas da pedagogia social são fundamentais, pessoal. O Libânio, só para a gente terminar já estamos caminhando aí para o nosso finalzinho do nosso bate-papo. Hoje foi bem tranquilo, bem objetivo. Mas o Libânio, ele tem uma obra para que serve a pedagogia e os pedagogos, alguma coisa assim. Pedagogia e pedagogos para quê? Essa é a obra dele. Ele abarca essa questão. Ele fala dessa diversidade, né, que existe, da abrangência de atendimento que a pedagogia social ela pode abarcar. Então eu coloquei que eu achei bem interessante que ele vai elencar o Libânio as áreas de atuação para ficar alguma coisa mais palpável para a gente, tá? Que a pedagogia social ela pode estender os seus braços, né? Então, como atenção à infância, né? Crianças com problemas no ambiente familiar, questão familiar desestruturada, questão de abandono. Por quê? Porque isso vai se refletir fatalmente no desempenho escolar dessa criança, né? Atenção à adolescência, a questão de orientação pessoal, orientação profissional, tempo livre, férias. Atenção à juventude, questão política de juventude, né? A juventude é tão politizada hoje, que bom isso é bom. Acho que um dia me perguntaram essa questão de polarização, acho que é muito importante. A coisa de 2 décadas atrás, não se sabia o nome do ministro da Educação, não se sabia nem que existia presidente do Senado, não se discutia quem é o presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Hoje em dia, com acesso à informação, isso é muito bom, discute-se,
vai para a rua se manifestar sobre determinadas questões. Isso é liberdade, pessoal, isso é importante. É importante, isso é muito, muito, muito importante. Eu já falei isso para vocês e eu torno a repetir, eu sempre falo isso para todos os meus estudantes. Não comprem o pacote, ou seja, não aceitem tudo que estão falando. Não compre o pacote de ninguém. Não aceitem tudo. Não é você ser um crítico, o adepto de um criticismo ácido, onde tudo vai dar errado. Não é isso. Mas você precisa entender bem as informações, quem está falando, de onde vem a fonte, em tempos de fake news, né? Falei ainda há pouquinho. Ok, gente? Então, olha os braços que a pedagogia social ela vai abarcando, né? A atenção à juventude, questão política, o associacionismo, o voluntariado, atividades, emprego, olha quanta coisa ela pode trabalhar. Atenção à família, em suas necessidades existenciais, né? As famílias desestruturadas, adoção, separação. Olha o papel relevante, fundamental que o pedagogo pode ter dentro de um ambiente de educação formal ou até não formal. Olha que bacana, olha que interessante. Então, para além disso, né, a própria questão, atenção à terceira idade, atenção aos deficientes físicos, sensoriais e psíquicos, pedagogia hospitalar, maravilhoso isso, prevenção e tratamento das toxomanias, né, questão das drogas, do alcoolismo, a prevenção da delinquência juvenil. Você percebe que são reações em cadeia, né? Essas coisas estão encadeadas, começa a dar um problema familiar, aí desencadeia para uma questão de um vício, numa droga, né, enfim, num alcoolismo, daqui a pouco vira um delinquente porque está fazendo pequenos furtos, ou roubo, etc. Essas coisas não estão dissociadas, né? Elas estão alinhadas. Então, a educação social, e aí no aspecto mais macro, educação social, mas no aspecto micro para a gente, a pedagogia social, olha a área de trabalho, o portfólio, a variedade enorme que se tem de trabalho para a pedagogia social. Atenção a grupos marginalizados, né, imigrantes, minorias étnicas, presos, ex-presidiários, promoção da condição social da mulher, fundamental, gente, fundamental. Essa coisa de diferença salarial ainda existe no Brasil, ainda existe esse tipo de preconceito, sim. Educação de adultos, animação sociocultural, olha que interessante. Trabalhar a questão cultural, a questão histórica, a questão de onde a gente vem, qual a nossa formação de etnia, qual a formação do povo brasileiro, esse amálgama, né, essa mistura de culturas africana, europeia, indígena. Isso é algo assim incrível, maravilhoso. Isso aí é algo inigualável. É algo que a gente precisa valorizar e preservar. Então, assim, pessoal, nesses breves minutos que a gente passou aqui, o que eu queria que a gente guardasse desse conteúdo? Que a pedagogia social ela é uma ciência. Por que ela é ciência? Porque ela tem metodologia e tem propriedades de conhecimentos, uma série de conhecimentos próprios dela, né? Vinculada à própria ciência da educação social. Ela é extremamente prática, ela precisa ser prática, a pedagogia social, mas ela não pode andar sozinha na prática, senão ela se perde. Ela precisa ter por trás dela todo um alicerce teórico, doutrinário, organizado, sistemático, né? Portanto, pautado em observação, em técnica, em ciência, tudo isso é importante, tá, gente? Para que fique bem claro na cabeça de vocês o papel do pedagogo social, que é enorme. E, por fim, olha o portfólio, olha quanta coisa, quanta área, quantas áreas de conhecimento a gente pode ter para trabalhar dentro da pedagogia social, tá bom?
Então foi um prazer a gente estar juntos. Aqui estão as referências, o Geraldo Kalima, o Libânio, algumas obras também, cadê? Da Maria da Glória Goen, fala também sobre isso. Mas enfim, que tudo isso fique sistematizado e claro para a cabeça de vocês. E até o nosso próximo encontro, tá bom, gente? Um grande abraço do professor Dr. Misael Amaral para vocês.